Bem-vindo a mais um vídeo, pessoal. Dessa vez... E aí, galera? Sou eu, o Caio. E tá na hora de uma nova série no canal. E essa série a gente vai falar sobre os 5 deuses do Evangelho. Como tudo foi criado, onde entra nós na criação, onde estava Deus, onde estava o Espírito Santo, onde estava Jesus. E a gente vai partir em um processo muito bom até chegar na grande promessa do Evangelho. Passando pelo pecado, pela queda, pela redenção, pela justificação e pela cruz. E para começar, a gente vai falar sobre o princípio de todas as coisas. A criação dos céus e da terra. Onde, no princípio, Deus criou os céus e a terra era assim vazia, era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Muito interessante, tipo, Gênesis 1. A gente vai ver a criação de Deus e a forma como Deus é criativo. Se a gente for olhar, tipo, na ciência, uma das maiores discussões é como que tudo que a gente vê hoje surgiu, né? E na Bíblia a gente já tem assim, de cara. E a gente é interessante também que, tipo, em Gênesis 1, o autor não tá se importando em provar que Deus é real. Ele tá simplesmente, Deus entra em cena e começa a criar tudo. Isso é muito incrível. E a gente vai ver mesmo um Deus totalmente criativo criando tudo que nós vemos hoje. É muito interessante que lá em Gênesis 26, 27, Deus vai dizer assim: criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Toda a criação, se a gente for olhar, desde as plantas, os animais, Deus diz, terra, produza as plantas, ou águas, produza os peixes, de acordo com sua espécie. Mas quando chega na humanidade, quando chega em nós, Deus, ele fala, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Interessante também que nós já vemos aí a menção da Trindade. Deus diz façamos e não só vou fazer. Ele é um Deus triuno. E é muito interessante também que ele vai fazer a humanidade não de acordo com uma espécie qualquer. A humanidade, ela não veio do macaco. Deus fez a humanidade e criou a humanidade conforme a sua imagem e semelhança. Eu não acho que, tipo, nossos dedos, nosso nariz, nossos olhos representem como Deus é. Mas eu acho que isso que ele está dizendo, imagem e semelhança, diga como caráter, razão, atributos que nós temos e que Deus colocou em nós na criação. Isso é muito belo. Só que, infelizmente, isso acabou depois do pecado, depois que o homem e a mulher decidiram sair da presença de Deus, isso acabou. E hoje a gente vê uma criação bela ainda, só que corrompida. Traços de maldade que não existiam. Quando a gente vê que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, a gente vê que no processo da humanidade o homem ele se desvirtua daquele propósito eterno que ele foi criado. Então a gente vai ver isso no próximo vídeo, mas só dando uma palhinha, a gente vê que o homem então peca, cai, ele se distancia da presença do Senhor. Só que o Senhor nunca se distanciou da presença dele. E aquela promessa, aquela vontade que Deus já tinha no início da criação e antes mesmo de começar a criação, ela permanece. A vontade de ter uma família de muitos filhos, que é o grande segredo que Pedro vai falar pra gente lá na frente, o apóstolo Paulo vai falar pra gente lá na frente, é aquilo que Deus permanece no coração. Então ele fala, cara, eu preciso ter uma forma de continuar aquilo que eu comecei, de continuar a ter uma grande família. Mesmo que Adão e Eva tenham se desvirtuado por causa deles, entrou o pecado no mundo por causa deles, todos nós separados da presença do Senhor, eu preciso de alguma forma de trazer de volta os meus filhos. Porque eles não foram comprados, eles foram roubados. Os meus filhos eles foram roubados. A visão de Deus para com a gente eu tinha uma família e ela foi roubada de mim. E o preço que ele paga para recuperar é enviando seu filho, que é o segundo Adão, que é onde termina a criação de Deus. Porque o propósito de criação de Deus começa lá em Adão e termina no segundo Adão, que é Jesus. Adão, ele foi um péssimo exemplo de pai. Além de ele trair o seu pai, ele ainda fechou os olhos na criação, a ponto do próprio filho matar o outro filho. E assim entrar o assassinato no mundo. Entendeu? É uma loucura, porque se você quebra o princípio vai te quebrar lá na frente. E Adão quebrou o princípio. E a família dele é toda desestruturada por causa disso. Jesus então vem, ele mostra como um pai deve agir, mostra como um filho deve agir. Cara, Jesus ele vem para trazer não só uma transformação espiritual, mas também uma transformação cultural. Porque se Adão e Eva preferiram seguir por um caminho onde eles sabiam o bem e o mal, eles não tiveram uma preparação de caráter para isso. Por que Caim matou Abel? Adão já tinha se afastado de Deus e então
acabou respingando no filho dele. Exatamente. Agora Jesus vem e fala, olha, culturalmente como vocês devem agir? Vocês devem ser mansos, vocês devem ser humildes. É todo o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele é Jesus falando como nós, cristãos, devemos nos comportar. Nossa, isso é muito interessante porque à medida que nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos percebendo que realmente a Bíblia é uma história unificada. Ela tem uma só narrativa do início ao fim, que é como Deus criou o mundo se afastou, mas Deus está querendo resgatar. E nós vemos talvez a conclusão desse resgate em Jesus. Então nós podemos ver que Jesus realmente é o nosso resgatador, o nosso salvador, que nos salva tanto culturalmente como o caráter, nos trazendo de volta o caráter de Deus, também com o nosso cuidado do corpo. Jesus ele veio literalmente trazer de volta o desejo de Deus para a criação inicial. Ele veio colocar em nós uma cultura do céu, a cultura que Adão e Eva tinham antes do pecado, a cultura mesmo do Jardim do Éden, quando Deus era o líder, quando Deus era o governador disso. Isso é muito interessante. Ele traz de volta uma convivência nossa com o Pai, tal como Adão tinha todo final da tarde, Deus ia até Adão e falava, Adão, como foi o seu dia, o que você fez? Ele traz de volta isso, né? Olha, o pai de vocês está no mesmo lugar que ele sempre esteve. Não foi o pai que se distanciou, foi o pai que voltou. Até faz uma analogia, cara. Todo dia Deus ia no jardim, mas ele não encontrava mais Adão lá, porque Adão tinha se distanciado dele. A família dele não tá mais lá. A família que ele criou, do bem e do melhor, olhou para ele e falou, não quero. Se for chorar, manda áudio. Outra coisa que a gente também vê que Deus restaura é que ele vai dizer que ele criou o homem e a mulher sua imagem e semelhança. E nós vemos em Gênesis que Deus é um Deus criador. Mas a partir do momento que nós nos afastamos de Deus, nós deixamos de ter esse caráter criador. Por exemplo, nós ainda conseguimos criar coisas, mas não da mesma forma que Deus criou. Porque toda criação nós vemos que Deus, ao final de criar algo, ele diz, isso ficou bom. Só que depois do pecado nós temos agora a habilidade de criar algo como Deus criou, mas essa coisa não ser boa. Por isso que hoje nós temos guerra, por isso que hoje nós temos fome, por isso que hoje a gente tem tantas coisas, por isso que a gente tem a bomba atômica. Isso é uma coisa que a gente criou e é tipo incrível, só que é uma coisa má. E Jesus veio restaurar em nós essa criatividade boa que vem de Deus. Criatividade para compor músicas, criatividades para amar as pessoas, criatividade para construir prédios, construir foguetes e tantas outras coisas. É uma coisa que Jesus também veio restaurar em nós. Algumas pessoas falam, não é todo mundo que é filho de Deus, só aqueles que aceitam ser filho dele. Todo mundo foi criado por ele. Talvez eles podem não aceitar a paternidade. Sim, mas criação, eles são filhos. Criação, sim. As pessoas podem não aceitar a paternidade, mas eles vão continuar sendo filhos. Aceitando ou não, o que vai mudar é que no final eles vão ou ficar longe do pai ou perto do pai. E eu já ouvi falar que isso é muito egoísmo. Eu não acho egoísmo. Se tu vive a tua vida toda, que é 70, 75 anos longe de Deus, por que tu vai querer viver a eternidade perto dele? É tipo o filho pródigo. Ele era filho, só que não viveu com o pai. Talvez ele poderia mesmo nunca ter voltado pro pai. Ainda seria filho, mas não estaria vivendo ali com o pai. É igual Jacó. Também. Ele era na mesma história de Jacó. Jacó tinha um pai, mas ele não aceitou ser filho. Ele não aceitou ser o Jacó. Ele queria ser o Esaú. E terminou a vida como Israel. E para concluir o vídeo, a gente entende o motivo por qual a criação bíblica é tão importante para nós cristãos. Ainda mais no mundo que a gente vive hoje. Um mundo onde a gente tem guerra. E eu não estou falando só de guerra física, Ucrânia, Rússia, Israel, Palestina. Estou falando de guerra espiritual. Uma guerra cultural, uma guerra mental, uma guerra psicológica. A gente é todo dia bombardeado com teorias e teorias e teorias e teorias. Então por que é importante a gente frisar a criação bíblica? Gênesis não é um livro poético. A gente pessoas falam, não, Gênesis é poético, não aconteceu nada disso. Cara, um livro literal. A gente acabou de mostrar por que a Bíblia ela é uma só, do começo ao final. Como o Cairo falou, é uma narrativa bíblica só, que começa em Gênesis e termina em Jesus. Gênesis é extremamente importante para a gente entender o motivo de nós precisarmos de Jesus. Porque senão a gente nunca vai entender do que a gente foi salvo, o que a gente perdeu pra gente ser salvo. De onde que a gente saiu pra gente ser encontrado. A gente saiu do Éden, cara. A gente saiu de uma presença constante com Deus pro pecado. A criação bíblica é importante por tudo que ela envolve. Se alguém nega a criação bíblica,
na verdade, ela está negando o próprio Cristo. Ela está negando a própria criação de Deus. Ela está negando a própria Trindade. Ela está negando todo o contexto bíblico. Tira Gênesis. É só uma história sem contexto. De onde surgiu o povo judeu? O povo hebreu surgiu de onde? De onde surgiu Davi, Salomão, Esther, Raabe? De onde surgiu? Por que Jesus nasceu então? De onde vem? Então não tem lógica alguma. Entendeu? A gente vê em Gênesis 1:1 o poder de Deus para a criação do universo. Cara, precisa ter muita mais fé para acreditar que o universo surgiu de uma explosão do nada do que para acreditar que no princípio Deus criou os céus e a terra. Nossa. Tipo, não tem como caber na nossa cabeça isso. O mundo não tinha nada, não existia nada no universo. Cara, eu prefiro acreditar que Deus criou os céus e a terra. E se eu tiver errado? É uma coisa, né? As pessoas ficam, mas se você tiver errado. Se nós tivermos errado, nós que ainda saímos no lucro. Porque se a gente morrer e a gente tiver errado... Tá mas tudo bem. se o cara que vive no Big Bang tiver errado... Aí... vai ser uma explosão não tão legal. Eu tenho uma péssima notícia pra dar pra esse cara, irmão. Péssima notícia. Deus cria tudo. Deus criou a criação do universo a gente vê de Gênesis 1 até Gênesis 4, quando ele cria a luz, haja luz, quando ele cria os céus e a terra, quando ele cria a lua, quando ele cria o sol. Então, a criação do universo é Deus. Deus tem o toque de Deus está no universo, está em todas as coisas. E se nós somos fruto de poeira cósmica, então também tem Deus na nossa toque. Sim. Até nisso eles copiaram. A gente é poeira cósmica e a Bíblia fala que a gente veio do pó da terra. Olha. Entender mesmo que Deus é o princípio de todas as coisas. Essa vida, tudo que nós vivemos hoje, o princípio delas começou em Deus. Deus não tem começo nem fim, mas o princípio do nosso começo foi em Deus. Não sei se faz sentido, mas é isso. E para terminar, Gênesis é muito importante para a gente entender, eu vou repetir isso. Gênesis é muito importante para a gente entender a vinda de Cristo. Lá em Gênesis 3,15 fala: porém inimizade entre você, ele está falando para a serpente, entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Cara, eu não vou falar para vocês quem é a descendência de Adão e Eva. Eu falo? Deixa pro próximo vídeo. Falou, galera. Rede social do Cairo tá aqui na descrição, o YouTube, o canal dele, vai lá, se inscreve. É isso. Se você não é inscrito também aqui, se inscreva. Ative o sininho, notificação. Quinta-feira que vem, mesmo horário, tem o segundo vídeo da série, então que Deus te abençoe e até lá.